Então, começando pela questão da dependência alimentar e pensando um bocadinho nas causas. Quais as causas? Já vimos agora, por exemplo, em termos muito concretos, atualmente, e com este aumento de preços registado tão recentemente, quer em Portugal, quer noutros países, o exemplo agora, por exemplo, Moçambique, mas sem centrar uma crise alimentar específica ou o contexto atual, pensando de uma forma também mais ampla, as questões de dependência alimentar têm um ponto-chave, que é o facto de os produtos alimentares estarem inseridos na Organização Mundial do Comércio. A partir do momento em que pensamos na alimentação e em alguns produtos como as matérias-primas essenciais na área da agricultura como uma mercadoria e, portanto, pensando com a questão da oferta e da procura e da maximização do lucro, temos, obviamente, não é, fogo para criar esta questão da dependência alimentar. Obviamente, o facto de estarmos com a questão da lei da oferta e da procura e do virado para o mercado e o neoliberalismo, temos a aposta em culturas intensivas, a questão do monocultivo e, obviamente, também estarem centradas na exportação. Não é? Em vez de procurar que cada território possa ter uma diversidade de produções e poder ser autossubsistente em termos da diversidade de alimentos, muitas vezes é a questão de, portanto, há uma determinada cultura, as condições climáticas ou o terreno a nível geográfico ou a questão da localização permite produzir mais azeite ou trigo ou milho e, portanto, então tira-se todas as outras culturas e a questão, não é, do monocultivo e de deitar abaixo a diversidade das produções. A questão da especulação financeira, obviamente, a partir do momento em que os produtos estão também registados em bolsa, há todo um movimento de compra dos produtos que influencia os preços, que não tem nada a ver com a questão das necessidades alimentares e com as necessidades reais desses produtos, mas apenas com interesses financeiros e, mais uma vez, de gerar lucro, muitas vezes associados apenas ao capital e não à produção. E a deslocalização da produção, que também é uma questão que já não é nova, mas tem-se vindo a agravar e, portanto, também organizações como a FAO têm chamado a atenção para esta questão, que é, por exemplo, os próprios países investirem e comprarem terrenos para cultivo de produtos alimentares, ou às vezes, inclusive, de agrocombustíveis, noutros países. Muitos países, por exemplo, asiáticos ou da zona dos países árabes, não é? Nos territórios africanos, temos o exemplo de Madagascar, ou o exemplo da Tanzânia, o exemplo também de Moçambique, Uganda, não é? Depois, na parte do debate, eu tenho ali alguns casos concretos, se vos interessar, ou partilhar alguns exemplos que alguns de vocês talvez conheçam em mais pormenor. Mas significa como há, no continente africano, há uma parte de terreno cultivável disponível, portanto, em termos dos terrenos férteis e aráveis, há uma parte muito significativa ainda não cultivada. Isto torna-se apetecível para os países que têm disponibilidade financeira para investir na aquisição de terrenos, não é? E que, por sua parte, nos seus próprios países têm menos terrenos cultiváveis. Isto significa, estamos a falar um bocadinho do novo neocolonialismo, não é? A questão da aquisição dessas terras e produção de bens alimentares que depois vão, na totalidade, para os países oriundos desses investimentos. Outro ponto que obviamente está associado a este tipo de lógica neoliberalista e vendo a agricultura como fonte de lucros extraordinários, tem a ver com a questão da manipulação genética das sementes, e esta questão também vai ser abordada certamente mais à frente, não é? Mas que também tem muito a ver com a perda da biodiversidade e com a questão da diversidade, não é? Por exemplo, a questão do milho no México, que eu não sei precisar agora, mas que tem tinha tradicionalmente uma variedade riquíssima, não é, de diferentes dimensões e cores e sabores, e que depois acaba por apostar numa semente manipulada, melhorada, e toda essa diversidade é posta em causa ou mesmo perdida. A questão dos agrocombustíveis,
Fala-se num contexto internacional, ainda que há pessoas que não têm possibilidade de acesso a uma alimentação de qualidade. E depois vai-se utilizar terrenos próprios para a produção de alimentos, ou vai-se produzir bens que poderiam ser para a alimentação, como o milho, a soja, o trigo, para a produção de combustíveis. Ora, isto é, no mínimo, estranho, não é? A questão da privatização dos recursos, não é? Por exemplo, a questão da terra, que também tem a ver ali com a questão da deslocalização da produção, mas também da própria água e das sementes, não é? Parece-me um pouco impensável como é que agricultores e camponeses que trabalham há séculos as suas terras e a melhoria contínua das sementes de forma natural, não é? Para que as plantas sejam as mais resistentes e que tenham a variedade mais gostosa daquele determinado produto, de repente não possam sequer, dentro de determinados contextos, por causa da questão da privatização das sementes, manter as suas próprias sementes e guardar as suas próprias sementes, não é? Uma questão que acaba por ser uma consequência do que estivemos a ver, mas que também é em si também uma causa que leva à questão da dependência, é que os alimentos que compõem a dieta das pessoas não são produzidos localmente, não é? Temos aqui o exemplo da Guiné-Bissau com a produção do arroz, que 50% a 60% do arroz consumido na Guiné-Bissau é importado, quando há umas décadas atrás era autossuficiente. E temos aqui um exemplo também de Portugal e do trigo, não é? Na questão, por exemplo, do pão, que faz parte da base da alimentação portuguesa, que cerca de 90%, isto é assim um número estrondoso, não é? 90% do trigo consumido em Portugal é importado. Este está ali uma pequena nota em relação ao dado de 2010, e nesse estudo do Eurostat em 2010, a produção do Luxemburgo era idêntica à produção em Portugal. Portanto, não significa que é a nossa disponibilidade de terreno cultivável arável que justifica estes valores. E isto é noutros exemplos, a questão do milho no México, ou do arroz também nas Filipinas. Portanto, temos muitos exemplos em que países que tradicionalmente produziam em quantidade produtos que faziam parte da cultura gastronómica e da cultura alimentar da população, por questões de monocultivo e de centrarem nas exportações, passaram a ser dependentes da importação destes produtos para a base da alimentação. E obviamente quando estes preços sobem, não é? E depois a questão dos transportes, o aumento do preço dos combustíveis, estas importações ficam, não é? Preços muito mais altos e, portanto, obviamente é uma dependência muito forte e onde os governos têm pouca capacidade de intervir. A diminuição contínua da disponibilidade e diversidade das sementes tem a ver também com o ponto que já vimos atrás, mas obviamente leva a esta questão de dependência. Portanto, os agricultores e os camponeses têm que recorrer muitas vezes ao mercado para comprar sementes. Se o preço das sementes aumenta ou se por algum motivo aquele produto que queiram, que gostariam de produzir deixa de estar disponível a nível destes bancos privados de sementes, não podem decidir autonomamente o que é que vão produzir e como vão produzir. Além de que, associada a esta questão das sementes, também há, portanto, estas sementes normalizadas ou geneticamente modificadas, padronizadas, têm associado um conjunto de produtos fitossanitários, não é? A questão dos fertilizantes e dos pesticidas, não é? Portanto, para funcionar aquela semente, aquele pacotinho que se compra para funcionar bem, tem que vir com um pacote de não sei quantas coisas, que para além de terem as questões ambientais negativas, também tem a questão do custo, não é? E a própria mecanização. Muitas vezes estas sementes também estão adequadas a uma forma de cultivo mais mecanizada. Outra questão também tem a ver com a dependência energética, não é? Sobretudo quando falamos aqui dos combustíveis fósseis, e então, está-se sempre a falar da questão do preço do petróleo e dos picos. Obviamente, se estamos dependentes deste mercado internacional para comprar as sementes, para poder também
transportar os produtos através na exportação para poder vender, ou através da importação para poder ter os alimentos disponíveis no mercado interno, o preço do combustível tem um impacto muito maior do que num país que tenha algum nível de autossubsistência, não é? E de capacidade de alimentar internamente a sua população. Ora, a marginalização da agricultura familiar e de pequena escala não só é uma sequência, como é uma própria causa pela questão do êxodo rural. Ora, obviamente, se há menos pessoas a trabalhar a terra, não é? As pessoas acabam, devido a estas condições e de serem empurradas para situações extremas e de pobreza, de irem para a cidade, à procura, obviamente, de emprego e de outras condições de vida, significa que se perde esses conhecimentos e essa agricultura de pequena escala e familiar nos meios rurais. O próprio aumento dos centros urbanos, que significa uma dependência do mercado para aceder aos alimentos, não é? As pessoas nas cidades deixam de ter não é? A horta, que mesmo a nível pode não ser uma troca monitorizada, mas terem sempre os alimentos mínimos para a sua alimentação. Ora, se deixam não é, as aldeias e vão para a cidade, deixam de ter esse apoio, não é, o quintal onde pelo menos havia um mínimo a nível alimentar que podia ser assegurado, mesmo sem ter uma capacidade de compra no mercado. Ora, estando na cidade, estando dependentes do mercado, a dependência alimentar agrava-se, obviamente. A questão do acesso aos alimentos, e aqui falamos dos canais de distribuição, que também estão, obviamente, perspectivados numa linha capitalista e neoliberal, com os domínios de grandes grupos económicos, a cada vez maior concentração das empresas, muitas vezes a própria concentração vertical, ou seja, hoje já começa a ser comum algumas cadeias de distribuição, alguns supermercados, terem não só os pontos de distribuição, de venda, como nós conhecemos, os hipermercados e os supermercados, que parece que nascem como cogumelos neste país, por exemplo, mas depois já têm relações diretas com alguns produtores, às vezes investem em própria aquisição de terrenos para terem uma produção própria, e, portanto, não há intermediários, e obtêm um poder e um nível de negociação sobre o produtor muito maior, e os produtores ficam muito mais vulneráveis às pressões, não é, em termos da quantidade de compra, os prazos de entrega dos produtos, os prazos de pagamento. Recentemente tivemos este caso sui generis do Pingo Doce em Portugal, que pela positiva trouxe mais uma oportunidade de debate aos mídias convencionais desta questão, que muitas vezes fica mais escondida. E por último, mas não deixando de referir, porque obviamente é uma questão importante quando falamos da alimentação, a questão, por exemplo, estamos a falar de ser um verão especialmente seco, a questão das alterações climáticas, que obviamente há de ter uma parte que é natural e que advém da evolução do planeta e de todas estas questões climáticas naturais, mas que também tem muito a ver com este próprio sistema e com esta aposta neste tipo de produção, não só de alimentos, mas como a nível de outro tipo de produtos industriais, e com toda a poluição e o dióxido de carbono associado, não é? Ora, bom, sinais inequívocos, não querendo deixar de referenciar, embora seja óbvio, não é? A questão das crises alimentares, e aqui apenas um parênteses, a FAO estima que após a inflação mundial dos preços dos alimentos 2007-2008, portanto uma das últimas crises alimentares graves que vimos, e a recessão económica subsequente, o número de pessoas que sofrem de fome crónica no mundo aumentou pelo menos 100 milhões. Ou seja, obviamente que a questão do aumento dos preços está intimamente relacionada com o número de pessoas que não têm acesso a uma alimentação mínima. Para além destas questões de crises alimentares, que já se fala, não é, que parece que estão aí os sinais de que se vai repetir em breve, temos a perda contínua do saber fazer e do património da gastronomia e dos saberes, por todas estas questões, não é? Das sementes, das variedades, do monocultivo, do êxodo rural.
A perda contínua na qualidade e diversidade da dieta, estamos cada vez mais normalizados e standardizados. Nesta questão da grande distribuição, não é? Os hipermercados têm esta imagem ilusória de que oferecem uma variedade gigantesca ao consumidor, não é? Que o consumidor entra e tem aqueles corredores fantásticos onde pode escolher um iogurte entre uma variedade, sei lá, de 2.000 ou 3.000 e os cereais, mas na verdade a base destes alimentos é toda a mesma, não é? E em termos de sabores a coisa pouco varia, a não ser os aditivos e os corantes que colocam. Portanto, é uma diversidade ilusória, não tem a ver com a diversidade, com a riqueza em termos genéticos das próprias culturas, não é? Na produção. E riscos para a saúde. Obviamente que esta questão do uso intensivo de todos estes agroquímicos, apesar de haverem alguns estudos que tentam, não é, prever ou defender que têm um impacto controlado na saúde pública, há muitos estudos que mostram o contrário, ou pelo menos que levantam questões, mesmo das questões dos organismos geneticamente modificados, não é, os transgénicos. Bom, então, isto fazendo assim o percurso, não é? Na segunda parte do título falava-se de segurança alimentar. Então, se falarmos daqui de algumas causas para a dependência alimentar, então como é que se consegue a segurança alimentar? Ou o que é que a segurança alimentar propõe? E na nossa perspectiva, porque vamos mais à frente ver aquilo que achamos que é o desejável, é a soberania alimentar, analisamos aqui a segurança alimentar na perspectiva das suas limitações. Vamos ver brevemente também um pouco o que é a segurança alimentar em termos da sua caracterização, mas na perspectiva de porque é que isto não chega ou onde é que isto fica curto. A Organização Mundial para a Alimentação define segurança alimentar como uma situação na qual toda a população tem pleno acesso físico e económico a alimentos seguros e nutritivos que satisfaçam as suas necessidades e preferências nutricionais para levar uma vida ativa e saudável. Assim, de repente, não temos nada a apontar ou a criticar a esta definição, não é? Está a questão do acesso físico e económico, a questão de seguros e nutritivos, portanto vai um pouco além, a questão das preferências nutricionais, ou seja, poder escolher também aquilo que geralmente faz parte dos seus hábitos alimentares e da sua cultura gastronómica, portanto fala também de preferências e não só uma coisa normalizada porque nós decidimos que esta produção é que é a mais eficaz, e uma vida saudável. Agora, em termos concretos, a segurança alimentar está dividida em quatro chaves. Uma é a questão da disponibilização de alimentos num país. Agora, esta disponibilização pode ser conseguida através de um destes quatro ou, mais vulgarmente, de um conjunto destes 4 pontos. Um é a produção interna, mas depois também a capacidade de importação, para compensar ou comentar ou complementar a não produção interna, a capacidade de armazenamento, não é? Pensando em termos de picos de produção, queda de produção e de planeamento, e a capacidade de obter apoio em situação de crise. Esta é, por exemplo, a questão da ajuda alimentar. Ou seja, quando se fala da disponibilidade de alimentos, podem estar em risco algum destes, mas se houver a questão final, por exemplo, né, do apoio alimentar estiver assegurada, então, à partida, podemos dizer que esta questão estaria assegurada, não é? Portanto, não produz internamente, não tem dinheiro para importar, mas há uma organização internacional que assegura que se levam lá os alimentos gratuitamente e, portanto, está a questão da segurança alimentar, neste ponto, poderá estar assegurada, não é? Depois a questão do acesso aos alimentos. E aqui está a questão do poder de compra e está também a questão da estrutura. Ou seja, o acesso também implica que as pessoas, não é, que há estradas ou que há formas de transportar os alimentos até aos vários pontos do país. E também a questão da venda, não é? Mercados, lojas, pode ser também formas de troca, mas assegurar que há formas das pessoas poderem adquirir os alimentos que necessitam. Portanto, esta é a questão do acesso.
Depois a questão da estabilidade no país, isto é transversal a todos estes outros pontos, não é? A questão política e climática, obviamente quando há situações de guerra ou conflito interno, a segurança alimentar é posta em causa. E, por último, a segurança higiênico-sanitária dos alimentos. Esta questão que tem a ver com a saúde pública e que fala do impacto na saúde, na nossa perspectiva, é também um pouco redutora, porque vê questões mais generalistas e mais nutritivas de um ponto de vista, muitas vezes, de laboratório, sem depois acompanhar casos, não é? Com algum tempo das pessoas se alimentarem à base de determinados produtos com mais químicos ou geneticamente modificados e ver depois as consequências no corpo, na saúde dessas pessoas e não à partida, antes do produto ter sido ingerido, de perceber a qualidade nutritiva e este tipo de comparações. Não é? Eu tenho agora aqui 2 ou 3 frases, certos de um documento que eu gostava que me ajudasse, que pensassem ou que dessem uma ideia da origem destes certos, está bem? Um deles é: a produção alimentar aumentou substancialmente. A produção alimentar, e estamos a falar aqui a nível mundial, não é? Aumentou substancialmente. Contudo, dificuldades no acesso aos alimentos, a insuficiência de rendimento a nível familiar e nacional para a compra de alimentos, a instabilidade na oferta e procura, assim como as catástrofes naturais ou as causadas pelo homem, têm impedido a satisfação das necessidades alimentares básicas. Eu tenho mais 2 e depois já vos pergunto. Os alimentos não devem ser utilizados como um instrumento de pressão política ou económica. Esforços para aumentar a produção de alimentos devem ser realizados dentro de um quadro sustentável de gestão dos recursos naturais e eliminação de modelos de consumo e produção não sustentáveis, particularmente nos países industrializados. Portanto, isto é alguma reflexão sobre esta questão da segurança alimentar e do impacto destas políticas e algumas chamadas de atenção. De onde é que vos parece que este texto possa surgir? ONU? FAO? ONU? FAO? Mais alguma? 1, 2, 3? Diga? Mais antiga? Não, é realmente aqui das Nações Unidas, mas promovido também com a FAO. É um texto de novembro de 96, a Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial. E, portanto, sendo feita numa cimeira deste nível, é assinada pelos Estados, não é? E pelos Estados industrializados também, e aqueles que nós apontamos o dedo muitas vezes a nível desta promoção das políticas neoliberais. Ou seja, no papel e assinado também, portanto, isto inclui também os países da União Europeia, não é? Portanto, inclui os nossos governos, está claro que aquilo que eles estão a fazer está mal feito, não é? Portanto, a nível do escrito e do texto e das intenções, parece que identificam que estas políticas estes modelos de consumo e produção que são realmente insustentáveis e que levam a estes desequilíbrios e a estas situações de fome. Mas depois na prática, e quando se fala depois da OMC e a nível de todo o lobby que o poder económico faz sobre os diferentes governos a vários níveis, não é? Estas questões não são postas em prática. Então, para chegarmos ao fim deste trajeto, não é? A soberania alimentar, que na nossa perspectiva vai bem além da questão da segurança alimentar e inclui elementos-chave para um quadro de autossubsistência alimentar e de não dependência alimentar dos países. Portanto, é um conceito criado e defendido pela Via Campesina, que diz que é o direito dos povos, comunidades e países a definirem as suas próprias políticas agrícolas,
pecuárias, laborais, de pesca, alimentares, de forma a serem ecológica, social, económica e culturalmente apropriadas às suas circunstâncias exclusivas. Portanto, cada país tem as suas circunstâncias, não podemos pensar de uma forma generalista. Isto inclui o direito real à alimentação e à produção dos alimentos. Termos concretos, isto significa, portanto, de que forma, não é? E porquê a soberania alimentar, não é? Os modos de produção social e ambientalmente responsáveis, a questão da pequena escala, a questão da biodiversidade e da defesa das qualidades endémicas, portanto, não há standardização da produção e das sementes, a manutenção das sementes. Outro ponto, o posse e uso da terra reservados a quem nela trabalha e quem nela vive. A terra não é uma mercadoria, mas um bem em benefício da sociedade. Isto obviamente vai contra os interesses dos grandes grupos que compram terrenos não é, com N hectares para a cultura de monocultivo. E muitas vezes, por exemplo, a questão da deslocalização da produção e a aquisição dos terrenos em África, pequenos produtores e camponeses e pessoas que vivem há décadas, famílias, gerações que vivem há décadas em determinados terrenos e cultivam estes terrenos, não têm, do ponto de vista legal, um documento formal e oficial em que diz que aquele terreno, aquela parcela que está ali entre o rio e entre aquele monte, que lhes pertence. E, de repente, vem uma multinacional, não é, com uma oferta apetecível aos governos, que obviamente também tem a questão da corrupção, mas que também tem as fragilidades financeiras, e aquelas pessoas são expropriadas e já não podem cultivar naquele terreno e nem sequer têm nenhum documento que possa comprovar a posse da terra, não é? Portanto, esta é uma questão, a questão da terra, e que também acho que no último dia vamos ver qualquer coisa com o Banco de Terras, não é? É uma questão essencial. O direito ao uso público e democrático da água de boa qualidade, a questão da água é uma questão fundamental. Os preços justos para a remuneração dos produtores. Ora, nós falámos na segurança alimentar, fala-se da questão de o acesso aos produtos também através do preço. Mas de que forma é que se estabelece esse preço? Não é? Isso não está estabelecido na segurança alimentar, não é? E, portanto, na soberania alimentar, os custos de produção serem cobertos e permitirem aos produtores e aos pescadores e uma remuneração justa e digna pelo seu trabalho é fundamental. Mercados locais e regionais, os circuitos curtos, ou seja, não estar centrado para a exportação, mas a exportação ser apenas dos excedentes daquilo que o país internamente não consome, a nível alimentar sobretudo. E estes circuitos curtos também faz com que a nível de transporte, não é, haja menos dependência dessa questão dos transportes, do custo do petróleo, de todos esses pontos que vimos anteriormente. O direito dos países a protegerem-se das importações agrícolas subsidiadas. Ora, estando na OMC, a questão do livre comércio significa que nenhum país pode constituir barreiras alfandegárias à entrada de produtos alimentares que estejam dentro da OMC. Ora, em alguns países é impossível proteger a produção nacional se não for através de algumas destas barreiras alfandegárias, porque os custos de produção em países vizinhos ou mesmo às vezes países distantes, por questões climáticas, por questões industriais, o que seja, podem ser muito inferiores, mas isto não tem que equiparar o produto. E se queremos proteger e promover a produção alimentar nacional, os governos têm que poder aceder a este tipo de mecanismo de proteção. E, portanto, a soberania alimentar, enquanto conceito, advoga a saída da OMC do setor alimentar, porque é hoje tratado como mercadoria e não como um direito dos povos. Isto para, obviamente, a manutenção de um mundo rural vivo. Para fechar, e muito esquematicamente aqui, de que forma, ou seja, vimos aqui algumas das questões que a Via Campesina advoga, não é? Portanto, em termos da soberania alimentar, o que é que isto implica, o que é que isto significa, e alguns exemplos, e alguns destes também já foram referidos e vamos também ver aqui ao longo desta Universidade de Verão, a questão da agroecologia, agricultura familiar, os bancos de sementes públicos,
o cooperativismo, as hortas urbanas, as cinturas verdes, grupos de consumo, ligação direta entre produtores e consumidores, consumo responsável e comércio justo. Por exemplo, a questão do PROV também se inclui aqui nesta questão de uma agricultura mais familiar ou a questão também da ligação direta aos grupos de consumo, circuitos curtos. O comércio justo, na linha de como o SIDAC o trabalha e o defende, tem na soberania alimentar um principal pilar. Portanto, não é um comércio justo centrado na produção de produtos nos países tipicamente chamados do Sul, no Sul geopolítico, para os consumidores e os mercados do Norte, os países industrializados e mais ricos do Norte do hemisfério, mas é um comércio justo mais centrado na produção local e nos circuitos curtos, vende esses produtos como as especiarias ou não é, outro tipo de produtos que não são produzidos, o cacau, o café, que não são produzidos, por exemplo, em Portugal, como vindos desses países. E as condições de produzidos em condições justas, pagos a um preço justo, incluem-se a toda essa realidade, quer seja um produto produzido em Moçambique ou em São Tomé e Príncipe, ou na Índia, quer seja produzido aqui no Algarve. E pronto, terminava. Obrigada.